Eu já estava muito afim de empreender. Eu não sei se isso é para todo mundo, mas eu sinto que o meu desejo de empreender nasce do mesmo lugar do desejo criativo de fazer coisas na minha cabeça. Eu gosto muito do criar a empresa. Eu acho que o criar a empresa, isso aqui, de ter a galera trabalhando, as salas, eu me sinto muito realizado quando eu entro de manhã e vejo tudo isso, porque para mim ele meio que satisfaz o mesmo desejo de criar um produto, de fazer uma peça, enfim. E imprimir em 3D te dá a satisfação do eu que fiz. Se você hoje for parar, pegar uma receita de um cookie em casa e fazer um cookie e entregar para alguém, você vai falar, eu que fiz? É a mesma coisa, você não é um chefe, você não sabe chegar na receita do cookie, mas você pode parar e fazer o cookie e entregar para alguém. E você vai falar, fui eu que fiz, é a mesma coisa, entendeu? Nesse caso a receita é o modelo, os ingredientes são os filamentos, mas é isso. No final do dia é ele que fez aquele produto de fato. Na faculdade foi quando eu tive pela primeira vez uma impressora 3D. E eu achava muito massa, ainda era muito rudimentar. Isso lá tipo em 2013, assim. Era muito ruim, tudo era muito fundo de quintal. Então o pessoal trazia os componentes da China, montavam aqui, as impressoras eram muito ruins. Mas eu sempre gostei da ideia da impressora 3D. Eu comecei a imprimir umas coisas que fossem de minha autoria e eu postei no meu Instagram, assim, esses vasos aqui foram desenhados e impressos por mim. E aí algumas pessoas começaram a pedir, assim, pô, faz um pra mim, não sei o quê. Daí eu comecei a vender um ou outro, assim, bem, com pouca pretensão, ainda estava empregado, né? Comecei a receber um pedido, outro, não sei o quê. Falei, cara, vou aumentar essa coleção. Aí de cada eram 3 vasinhos de suculenta, tava bem na moda na época, suculenta. Aí eu fiz a extensão da linha, então eu fiz um cachepô maior e um vaso alto de cada um dos 3 desenhos que eu tinha. E aí montei um e-commerce, bem ruim ainda, eu mesmo que fiz. E botei uma marca e fiz um Instagram próprio. Comecei a divulgar e tal, a falar com mais gente. E aí eu comecei a mandar meus produtos para alguns influenciadores de decoração para casa, né? E isso começou a funcionar muito. Então a gente começou a ter cada vez mais seguidor, era uma época que o Instagram limitava menos o teu conteúdo, né? Então conforme a gente começou a ter mais seguidor, a gente tinha muito alcance das nossas publicações. E aí uma influenciadora falou assim, cara, eu tava no México e eu vi esse produto aqui. E, cara, era um vasinho assim, que ele era uma pessoinha meditando e a cabecinha era um vaso. E aí ele tinha uma estética meio mais de argila, assim, meio feito à mão, assim, achatadinho e tal. E na época, eu não sei se vocês lembram, tinha aquele produto que era da marca de design chamada Umbra, que são uns hangers, assim, que eram uns carinhas escalandinho e era pra você botar o casaco. E eles tinham uma estética bem legal, assim, era tipo, todos os membros do corpo, era como se fosse um tubinho, assim, com um cilindrinho na ponta. Aí eu falei, cara, se eu junto a estética desse produtinho, que é legal, com a configuração desse, eu tenho o vaso Bob, que daí eu pego a estética dos buddies da Umbra, pego o lance do vasinho desse produto artesanal mexicano, e eu tenho um produto que ele tem uma carinha de produto mais industrializado, mas eu pego o apelo dos dois lados, e funcionou. E aí eu desenhei algumas versões de bonequinho com vaso na cabeça, que não ficaram legais, até que eu cheguei nessa. E daí eu falei, puta, aqui tem uma parada. E aí depois eu meio que dissequei essa anatomia, daí eu fiz muitas poses, né, do mesmo produto. Então eu fiz ele escalando, depois eu fiz que ele tava meio que tocando uma guitarrinha. Aí eu fiz várias poses de vaso Bob diferentes. E aí esse produto estourou. Esse produto começou a vender muito bem. A gente fez uma campanha de lançamento como influenciadora. E aí a coisa começou a ganhar atração. Aí eu comecei também a descobrir que existiam as ferramentas de marketing digital. Comecei a impulsionar o meu conteúdo melhor. Em casa, cara, eu cheguei a fazer 35 mil reais de casa. Foi o momento que eu saí de faturamento, né, bruto. Que eu tinha colocado um gatilho, eu falei, cara, quando eu atingir 20 mil reais de faturamento, eu vou largar meu emprego. E aí não cheguei no 20, eu pulei o 20. E aí chegou uma hora que eu precisei largar meu emprego, eu já não tinha mais vida, porque eu tinha 6 impressoras em casa, nesse momento, né? E aí eu colocava para imprimir alguns vasos às 6 horas da manhã, daí eu ia trabalhar. Aí eu voltava na hora do almoço, trocava a produção. Aí eu ia trabalhar. Aí eu voltava às 6 horas da tarde, trocava a produção. Aí eu ia dormir. Aí eu acordava o dia seguinte, tudo de novo. E, cara, 24/7, eu tinha uma demanda enorme de pedidos pra entregar. E eu falo que eu fiquei em prisão domiciliar, assim, porque eu precisava, todo dia, sábado e domingo, eu precisava ficar trocando a produção pra poder dar conta da demanda, senão não ia ter como. E aí foi assim que a coisa começou a ganhar uma certa atração, assim.
E aí eu pedi demissão, fui de fato começar essa empresa de verdade, né? Aí fiz o CNPJ, etc. Até então era tudo bem solto mesmo. E a gente estava tentando há um tempo já. Na verdade, esse canal de arquitetos foi um canal que começou a se mostrar promissor, assim. A gente apresentar nosso portfólio para os arquitetos indicavam para os clientes e os clientes colocavam nas suas casas. E a gente começou a trabalhar um pouco nesse relacionamento. Até tinha umas arquitetas que tinham um curso lá e a gente tinha um cupom exclusivo do curso. A gente começou a encontrar esse canal das arquitetas. E uma das arquitetas que a gente conseguiu fazer contato, ela fazia projetos para o Projac. E ela tinha falado pra gente, eu vou comprar uns produtos aqui pra tentar colocar no The Voice. E a gente vendeu esses produtos pra ela. Aí passou uns meses, não deu nada aquilo. E ela comprou de novo, fez um novo pedido de bobs, assim, mas a gente não sabia muito bem o que era. Até porque a gente... Todos os produtos que vão pra casa do Big Brother, eles não são publicamente de nenhuma marca. Você nem pode falar que aqueles produtos são seus, em teoria. Então, e a casa é sigilosa, né? Tem um dia que eles revelam, venha ver a casa do BBB 20. E foi bem o BBB 20 ainda, que foi o BBB da pandemia, que foi aquele que tava todo mundo em casa, que foi o primeiro que tinham os artistas, né? Que tinha o povo do camarote, que tinha Manu Gavassi, etc, Carol Conká. Foi o BBB que mais estourou. E aí a gente vai ver a casa do BBB e, cara, na área externa, assim, tinha, acho que uns 30 produtos nossos, fora, assim. E como eram aqueles vasos bobs, que eram umas figurinhas, assim... Cara, durante o BBB os caras vão surtando, vão ficando maluco e eles conversavam. Então tem milhares de fotos de notícias que eram os caras conversando com os nossos produtos. E isso, cara, daí do nada explodiu, assim. A gente não conseguia atender a demanda. Foi no meio da pandemia, a gente estava super limitado, todo mundo de home office, só a produção trabalhando. E a gente tendo que correr atrás de mais impressora para poder aumentar a fábrica, para poder atender a demanda. Qualquer anúncio que a gente fazia explodia. Isso que a gente nem podia falar, venha ver os vasos do Big Brother. Era só por associação e porque esse Big Brother foi muito hypado, a gente começou a fazer muita venda. E aí, por consequência da muita venda, cara, começou a pipocar direto em todos os grupos de impressão 3D. Pô, alguém tem o STL desses vasos da Casa Z. E, cara, as pessoas, elas sempre... É complicado essa parada de internet, porque... os boatos, eles surgem e eles viram verdade muito rápido. Então, alguém em algum momento falou, não, os modelos da a Casa Z não cria seus produtos, eles pegam tudo da internet e vendem caro. Eles tinham essa ideia de que a gente vendia caro. Porque a gente vendia mais caro mesmo, a gente era os únicos que tinha marca. O resto das pessoas vendia tudo em marketplace sem botar marca de nada. Não, eles pegam o modelo da internet e vendem caro, Aí apareceram os nossos vasos lá no Big Brother. Cadê os da Casa Z? Eu tenho certeza que a Casa Z pega os modelos da internet. Cadê? Até que eles resolveram começar a fazer vaquinha pra fazer os bobs da Casa Z, né? A fazer versões do bob da Casa Z. Começou a aparecer várias cópias, a gente não tinha problema de venda no início. Aí eu falei, isso aqui não é algo que eu preciso me incomodar. Aí começou a aparecer mais cópias. Não atrapalhava nossas vendas, não preciso me incomodar. Aí começou a aparecer mais cópias e, eventualmente, o produto comoditizou de uma forma que a gente já não conseguia mais fazer vender nos produtos carro-chefe. E aí, enfim, eu continuei lançando novos produtos e aí todo produto que eu lançava, os caras faziam uma vaquinha, contratavam um modelador, copiavam e distribuíam. Então começou a acontecer isso direto, com todos os produtos que eu vendia. E eles também vendiam. Se os caras valorizam tanto o que eu desenho, e tem tanta gente me copiando, quem sabe eu consigo achar um mercado aqui com essa galera, quem sabe esses caras aqui queiram ter os produtos que eu desenho, né? E foi aí que deu o estalo de que, de repente eu poderia pensar mais em fazer STLs que fossem interessantes para a comunidade imprimir, do que efetivamente ficar fazendo produto, produzir e vender e tal, que era uma coisa que eu gostava, mas que estava se tornando cada vez mais difícil nesse contexto, assim, né? E aí foi que eu pensei, acho que em vez de eu fabricar e vender o produto impresso, eu posso fazer os STLs para que essa galera consiga vender. E aí, enfim, eles vão viver disso e tá tudo certo. E foi aí que eu comecei a desenhar o que seria depois no futuro a STLflix. Minha ideia no início era fazer produtos para casa, para o mercado brasileiro. Era tipo assim, Casa Z para todo mundo, quase uma franquia, digamos assim. E aí eu fui, a primeira pessoa que eu pensei em apresentar isso foi pro Lincoln, porque a gente trocava muita ideia.
ele também tinha e-commerce, ele também sofria com cópia, porque o produto dele também teve exatamente a mesma coisa, só que ele tinha uma patente de invenção, o que fez com que ele conseguisse segurar as cópias. Aí eu liguei pro Lincoln e falei, cara, pô, tô pensando em fazer assim, não sei o quê, os caras vão ser nosso assinante, aí a gente vai ter receita recorrente, a gente vai parar de sair, vai poder sair desse negócio de virar o mês e estar no zero de faturamento. Daí o Bruno falou, pô, eu queria caramba trabalhar com você, eu tenho esse outro projeto aqui, que o pessoal me copia pra caramba, e eu tô pensando em produzir os vasos para fazer uma assinatura para eles. Eu falei, caramba, os caras já te pirateiam, os caras não respeitam nada de você, você quer criar conteúdo para eles. Eu acho que eles vão te pagar. Eu achei péssima a ideia quando ele falou. E daí a gente viu que existia uma empresa que fazia arquivos de miniatura, aqui do Brasil inclusive, e vendia para o mundo inteiro. E estava crescendo muito. Já tinha, sei lá, mais de 10 mil assinantes. E a gente foi fazer um pitch para um pessoal em Curitiba. E aí, no pitch, os caras falaram, pois é, né? Pô, tem tanta gente fazendo modelos diferentes, modelo disso, modelo daquilo. Falaram, mas 5, 6 coisas estavam fazendo modelo. E isso me chamou muito a atenção, porque na Uniquebox eu tentei fazer outros produtos complementares e eles não funcionaram. Então, tipo, eu tinha muitos planos para fazer a Uniquebox crescer pra caramba e nada funcionou. E aí chegou um momento que eu já não sabia mais o que fazer para crescer a empresa. Eu não tinha ideia. E quando eu olhei para a impressão 3D, eu falei, meu Deus, isso aqui me parece uma infinidade de ideias. Tem muita coisa que dá para fazer aqui. Aí no caminho de volta o Lincoln falou, cara, eu acho que a gente tinha que ser o Netflix da impressão 3D. A gente tinha que ter todos os tipos de modelo. STL Flix. Aí, na hora eu achei o nome uma merda. Eu pensei, porra, parece um nome tcheco. Só tem consoante, tem uma vogal no nome da STL Flix. Daí ele falou, não, mas cara, compra esse domínio agora, vê aí se tá disponível. Daí eu falei, stlflix.com, tá disponível, compra, foda-se. Aí compramos a STL Flix. Eu falei, não, beleza, isso vai ser nosso nome provisório. Então, provisório que tá na minha camiseta até agora. Aí ficou a STL Flix, e no final das contas, na real, o nome foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer uma associação, a gente consegue falar de uma forma muito complexa, falar o modelo de negócio que é relativamente complexo, com uma frase, que era a frase que a gente usou muito no início. A STLFlix é o Netflix da impressão 3D, pronto. Você associou todo um conjunto de ideias que o cara já tem na cabeça usando 5 segundos de anúncio, né? Então o nome acabou se provando muito bom com o tempo. E daí o Bruno conversamos, falou, vamos nessa, vamos fazer. Eu vou cuidar do marketing, estratégia, você toca o resto. E daí a gente, vamos buscar um investidor, né? Então, eu era engenheiro mecânico, né? Tinha acabado de me formar. Passei por um momento que eu estava reavaliando as coisas na vida, né? Eu estava num relacionamento que eu estava morando junto, que estava extremamente ruim, mas mesmo assim eu me mantinha no relacionamento porque eu não queria passar pelo término, digamos, né? Ou pelo menos eu não via isso. E quando eu percebi isso, eu decidi terminar, porque eu vi que eu só estava lá porque eu não tinha coragem para sair daquela situação ruim. E quando eu saí, eu comecei a rever tudo na minha vida que eu fazia só porque era mais fácil e não necessariamente melhor para mim. E eu acabei assistindo um filme, que era um cara que estava viajando de bicicleta por anos. Eu olhei aquilo lá e falei, nossa, isso aí ia ser muito fora da minha zona de conforto, né? Eu nunca nem acampei. E daí falei, putz, eu tenho que fazer esse negócio aí. E daí eu me planejei um pouco, pedi demissão, comprei uma bicicleta para viajar. E daí peguei um avião para o Ushuaia e comecei a minha viagem de bicicleta. Quando fui atravessar a fronteira do Chile com a Bolívia, ele chega a 5.000 metros de altitude, né? E é uma região desértica que tem água a cada 3, 4 dias, não tem comida em 10 dias, então tinha que levar muito peso, né? Tinha 15 litros d'água, mais comida para 12 dias. E subi ali de 2.400 metros até 5.000 metros, então foi um desafio muito grande.
Eu, pelo menos, já estava um pouco mais preparado, mas não o suficiente. Eu consegui fazer esse trajeto ali, que foi em torno de 400, 500 quilômetros, em 12, 13 dias. Só que eu machuquei as minhas costas, né? Porque era arenoso, tive que empurrar muito a bicicleta estava muito pesada. E só que nesse período eu não fui pago a minha rescisão, então eu ia ter uma audiência no Brasil e eu não tinha mais dinheiro, então eu tive que voltar para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha que, né, dar um destino para minha vida, né? Já não tinha dinheiro quase. E daí eu comecei a olhar os empregos em volta, era a época da crise, do impeachment. Então não tinham muitas boas opções e eu resolvi tentar empreender. E foi aí que eu comecei a assistir muito o Shark Tank, né? E daí quando eu vi no Shark Tank as pessoas fazendo produto e sendo bem-sucedidas, eu falei, meu Deus, eu vou fazer produto, que é o que eu sei fazer, é o que me pagavam para fazer e eu consigo fazer tudo sozinho. E daí eu fiquei 4 meses só tentando pensar em produtos, assistindo o Shark Tank, pesquisando um monte e fazendo brainstorm comigo mesmo, tendo ideia comigo mesmo. Beleza, vamos ter ideias sobre luz, sobre canivete, sobre vestimenta. Então fui passando por várias ideias, assim, né? E até que eu comecei a pensar em ideias com luz, que eu tinha assistido no Shark Tank, um episódio de um cara que fez um livro que abria e daí tinha uma sanfona de papel e iluminava a sanfona de papel e ficava uma luminária, né? Abriu, ficava luminária, sanfona, uma luz bonita e o cara vendeu muito daquilo. Um outro cara fez uma luva, botou LED na ponta dos dedos, só apagava a luz, fazia uma dança, ele vendeu, sei lá, 13 milhões de dólares daquilo. Eu falei, meu Deus, as pessoas gostam de luz, né? E daí eu comecei a pensar em luz, e daí eu comecei a pensar, putz, eu podia talvez fazer alguma coisa que a namorada, o presenteado, enfim, fosse dormir, apagasse a luz e um sensor de luz visse que está escuro e projetasse uma mensagem, boa noite, meu amor. Eu pensei, meu Deus, eu compraria muito isso, né? Isso aqui, pô, tem um potencial muito grande. E eu fiquei 3 dias sem dormir direito, só pensando, nossa, essa ideia é muito boa, essa ideia é muito boa. Bom, e daí foi daí que surgiu a Uniquebox, né? O botãozinho de liga-desliga, simples e funcional, que são 4 lados cortados, né? Todos os lados cortados a laser, mais 4 lados com desenho e um lado com uma frase que você pode personalizar. E daí você liga e a mágica acontece, né? Você projeta uma mensagem que você mesmo escolheu, você pode botar um apelido. E daí quando eu fiz o produto, eu fiz um site no Wix, que eu não sabia fazer nada do site, ele ficou humildemente horrível. Eu mesmo tirei as fotos na cabeceira da cama e não sabia tirar foto. Enfim, fiz o que estava ao meu alcance e não era muito. Mas foi o suficiente para poder começar. Então publiquei no meu Facebook e consegui vender umas 15 unidades, 20 unidades. A maioria para amigos e familiares e uns 5 perdidos que apareceram. Daí eu fiz essas primeiras vendas, e que foi no Natal, na verdade, né, esse primeiro lançamento. E depois, em janeiro, já não vendia nada. Não tinha ninguém querendo comprar, né, não tinha uma sazonalidade. E foi aí que começou a ter um pouco os questionamentos em casa, porque eu tinha acabado de voltar da minha viagem de bicicleta, né? Imagina, eu fiz uma viagem de bicicleta, daí comecei a fazer artesanato e fiz engenharia mecânica. Meus pais pensaram, meu Deus, né? Se perdeu na vida. O que ele está fazendo agora, né? Tipo, poderia estar trabalhando numa multinacional, fazendo carreira e está fazendo umas caixinhas de madeira, né? E então eu continuei, mesmo com as críticas, mesmo não tendo resultado. E foi aí que eu comecei a subir anúncios no Mercado Livre, eu comecei a ter as primeiras vendas, eu tive 30 vendas ali em janeiro, no finalzinho do mês começou a engatar, já tive 70 em fevereiro, acho que 100 e poucas em abril, 200 em maio. Eu estava se aproximando do Dia dos Namorados, que é em junho, né, 12 de junho. Aí eu falei, putz, eu vou tentar fazer esse anúncio do Facebook, né, tem aquele botão impulsionar, vou apertar ele e ver o que acontece, né. Aí botei uma foto da Unique no escuro, assim, tava escrito Te amo, Carol, que era sei lá, um aleatório, uma foto que eu achei que tinha ficado bonita. Daí coloquei um patrocinar e começou a vender no site.
Daí eu fui aumentando, vou botar mais R$20 por dia, 30, 100, 200, 300. Aí começou a vender 10, 20, 30, 50, 60, 100, chegou a vender 200 por dia. E isso tudo ainda estava na edícula da casa dos meus pais, né? Então, nesse período, ia chegando uma pessoa nova para ajudar a montagem a cada dia. Então, chegou uma hora que, tipo, tinha 13 pessoas na edícula da casa dos meus pais, né? Até eles, que em um momento se questionaram e me questionaram se valeria a pena fazer isso. Quando eles viram que estava engrenando, eles vieram e me ajudaram também, né? E isso também foi muito satisfatório, foi de muita satisfação, né? Porque eu tive aquele momento de dúvida, não só deles, mas minha também. E pouco tempo depois, né, que eu acredito que foi, claro, eu trabalhei para aquilo, mas teve o seu percentual de sorte, né, de tão rápido conseguir fazer funcionar. E em 5 meses tá vendo lá meus pais botando a mão na massa junto comigo, uma galera, e vendendo uma quantidade enorme, vendo um dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. Então foi muito emocionante para mim, assim. Foi tipo, caramba, é o sonho se tornando realidade, né? Foi o que eu tava vivenciando naquele momento. Só que daí, beleza, agora a brincadeira tem que ficar séria, né? Virou um negócio, né? Tá vendendo, tá funcionando, tá crescendo. E daí eu aluguei um barracão, um primeiro barracão de 100 metros quadrados, comprei a máquina, abri a empresa, contratei os meus primeiros funcionários. No fim do primeiro ano, a gente conseguiu patrocinar um evento do Sebrae. A gente fez uma Unique Box com o logo de um evento do Sebrae para eles presentearem os palestrantes. E daí uma dos palestrantes era um repórter do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E depois que ganhou o presente, eu fui lá e cheguei lá para ela, falei, essa aqui é a Unique Box, fui eu que criei, eu fiz uma viagem de bicicleta. E daí você liga, projeta uma mensagem, e é muito lindo, a gente vendeu 200 por dia no Dia dos Namorados, faz um ano. E ela falou, muito legal, tá aqui meu contato, manda um e-mail, vamos fazer uma reportagem. E daí, poucos meses depois, no ano seguinte, se eu não me engano, em fevereiro, mais ou menos, a gente saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios e foi impressionante, assim, é incrível a audiência que eles têm. Porque deu 5 segundos da matéria e meu celular não parava de vibrar, assim, já. Tipo, foi incrível, porque nem tinha aparecido, eles não botam logo, nome. Eles falam do produto, mas não é para ser uma propaganda da sua empresa, né? Mas mesmo assim as pessoas foram pesquisando e não parava de vibrar meu celular, venda no site, um monte de lojista querendo comprar para revender nas lojas, então foi tipo um estouro, assim. E daí o mais louco foi o que aconteceu no dia seguinte, na segunda-feira. Meu telefone tocou várias vezes, mas uma delas era a produção do Shark Tank. Que foi o programa que me inspirou a fazer produto, em vez de tentar ficar fazendo startup, que eu não conseguia. E daí eles falaram, pô, a gente viu você no Pequenas Empresas, a gente achou muito legal, mas a gente gostaria de convidar você para se inscrever no programa, né, para participar do processo seletivo. Daí eu falei, meu Deus, né, isso aí ia ser muito fora da minha zona de conforto, né. E eu falei, mas vamos lá, né, pô, o negócio me inspirou pra caramba, né. Mesmo eu tendo medo de falar em público, me expor, é praticamente um sonho, né? Você poder ir num programa que te inspirou a poder começar a tua empresa. E chegando lá foi, acho que o extremo de ansiedade que eu já vivi na vida, assim. Antes de entrar no tanque, eu entrei com a bicicleta e eu comecei a pensar, pô, você foi viajar de bicicleta, foi seguir o que você queria fazer, se inspirou num programa e agora você está aqui, né? Você vai entrar, você não poderia estar em outro lugar agora. Tipo, é exatamente onde você deveria estar. Você está pronto. E durante o programa o pessoal vai falando, não, você está muito preparado, você não precisa de sócio, você já não sei o quê. E daí eu saí, né? Eu tive uma proposta lá durante o programa, a gente fechou lá no show. Depois do show, tem um período para o investidor entrar em contato com você. E demorou e eu tinha feito um plano, então falei, vou começar a executar esse plano, né? E o plano foi dando muito certo, a gente foi investindo muito em marketing digital,
Então, putz, no primeiro mês, após o programa, eu cresci 20%, depois eu dobrei de novo. E tinham passado 10 meses do programa, ainda não tinha fechado o negócio com o Tubarão, só que eu já tinha o valor do investimento que eu tinha pedido na conta bancária da empresa. Então eu falei, putz, eu já vi que a disponibilidade não é o que eu esperava. Se eu botar mais dinheiro na empresa, só vai ficar mais dinheiro na conta bancária, só que eu vou deixar de poder fazer tudo como eu gostaria, porque eu vou ter um sócio com um contrato que me restringe bastante. E não era o que eu queria. Então eu optei por não seguir com o investimento. E foi uma decisão, na minha opinião, que foi muito boa para mim, né? Porque eu não tive que dividir e a empresa continuou crescendo muito, né? Em 2017 eu vendi em torno de 6 mil unidades. No segundo ano, em torno de 16 mil. No terceiro, 30 mil. Depois, 70 mil unidades, 80 mil unidades. Então, foram mais de 20, 25 milhões de faturamento nesse período. E quando eu fui no Tanque de Tubarões, eu tinha 500 mil em faturamento. Então, foi de 500 mil a 25 milhões. E, felizmente, eu não fechei o negócio. Senão, 30% de tudo não seria meu, né? Mas, assim, uma das partes mais difíceis que rendeu muitas sessões de terapia para mim foi a parte da pirataria, né? Tipo, subiam os nossos modelos com as nossas fotos e produtos exatamente iguais ao nosso. E daí o Mercado Livre tinha ferramentas, eu consegui derrubar, e daí o pessoal usava nossas fotos, pararam de usar nossas fotos e copiavam nossos modelos. Daí eu consegui derrubar por direito autoral. E a partir do momento que começa, tem um, tem dois, daí quem entra lá fala, nossa, todo mundo faz isso aqui, então tá liberado. E aí pulveriza. Daí começa a aparecer de tudo que é lado. E daí não é, daí também é o cara usando o teu nome, a tua marca, que é uma infração de registro de marca, né? Usando tuas imagens, que também é uma infração, direito de imagem, direito autoral. Só que é tão pulverizado que você começa a não... né? Você tira 3, aparecem 2. Tira 5, aparece 6. A questão financeira não estava sendo relevante ainda, né? Só que o sentimento que aquilo me causava era muito doído, assim. Tipo, me tirava o sono de verdade, assim, porque eu trabalhava para fazer um negócio, criar os modelos, investir um monte, tava apostando tudo da minha vida ali, e daí chega uma pessoa, vou copiar tudo isso aqui, e não dá nada, e foda-se. E daí as outras pessoas veem que isso está acontecendo, e daí todo mundo está fazendo, e você fica lá. Felizmente eu tinha uma boa assistência jurídica e consegui combater muito isso, mas era algo que, tipo, era pesado, assim. Bom, quando eu estava na faculdade, eu tentei fazer uma startup. E eu tinha visto lá fora os financiamentos coletivos, né, que são as pré-vendas que o pessoal compra e daí as empresas produzem e depois entregam para quem comprou, né, que tem o Kickstarter lá fora, o Indiegogo, que são gigantes. E eles estavam já grandinhos, né, acho que tinham 1 ano, enfim, tinham projetos que faziam muito dinheiro lá. E daí aqui no Brasil abriu o Catarse. Só que daí nos projetos no Catarse do Brasil eram tudo Pimp My Carroça, os negócios beneficentes, muito legal, tem seu mérito, mas o que bombava lá fora eram os produtos. Assim, a gente precisa fazer um negócio assim no Brasil, porque o que bomba lá não tem aqui. E eu gostava muito desse negócio de desenvolver produto, né? E daí eu falei, tem muito a ver comigo, né? Tem tudo a ver. E daí beleza, mas onde é que eu vou achar gente que tenha produto para lançar o projeto, né? É muito difícil. E eu falei, vou fazer um concurso de produto e o prêmio vai ser a campanha de lançamento. E daí eu fiz uma parceria com um amigo que produzia vídeo
Eu falei com um amigo que o pai tinha uma empresa de balão, e daí a gente fez um sorteio de passeio de balão para divulgar tudo. E daí eu consegui 3 inscritos. Tinha 3 vagas. E daí um deles era o Bruno, que ele tinha feito um projeto de uma tampinha de vinho, né? Depois você tira a rolha, você tapa, que tinha um chapéu de mafioso, se eu não me engano, era bem massa na real. E daí ele ganhou, a gente até produziu o vídeo, mas o problema é que o meu programador ele não sabia programar o que precisava para fazer o site. Então o site nunca saiu do ar. Então esse projeto morreu. Só que eu tinha conversado com o Bruno, né, sobre o projeto e tudo mais, eu tinha se adicionado no Facebook, etc. E a vida seguiu, né? E daí depois eu comecei a fazer o Nickbox e tal, e daí vi que ele estava fazendo a Casa Z, né? E daí eu olhei no Instagram deles, sei lá, tinha 200 mil seguidores, e eu tinha, sei lá, 60, 70 mil na época. E eu já estava vendendo muito bem, eu pensei, nossa, esse cara deve estar estourando de vender, né? Olha o tanto de seguidor que ele tem. E daí eu falei, pô, vou trocar uma ideia, né, pra ver o que ele tá fazendo, né? Que, enfim, networking, né? Troca uma ideia, aprende um com o outro. Daí mandei uma mensagem, daí a gente começou a conversar. E daí, pô, sei lá, fluiu muito bem a nossa conversa, a gente começou a se falar meio direto, trocando ideias. Tipo, putz, o que você tá fazendo disso aqui? O que você tá fazendo daquilo? E daí, putz, a gente foi criando mais confiança, trocando mais ideia. Eu fui lá conhecer a empresa dele, ele foi conhecer a minha. A gente tinha muitas características muito similares, então a gente trocava muito de figurinha assim ao longo do processo. Coisa que ele estava fazendo lá que funcionou. Ele foi uma das primeiras pessoas a me falar, cara, dá para escalar muito mais no marketing, no tráfego pago do que você está escalando. Eu falei para ele, cara, eu estou fazendo muito conteúdo de usuário direto como anúncio, e ele começou a fazer também. Então a gente ia trocando muita figurinha. E aí eu acho que o que foi se tornando legal com o passar do tempo é que eu fui vendo que além da parte do marketing, que era onde a gente trocava mais ideia, ele também tinha uma visão muito boa, um feeling. É engraçado isso, assim, porque tem pessoas que têm um feeling de negócios. O cara que ele consegue enxergar, eu digo que o cara tem uma certa visão de raio-x, assim, ele olha para um negócio e ele entende o que são os mecanismos que estão por trás daquilo que faz a parada funcionar ou não funcionar. E eu percebi muito isso no Lincoln logo de cara, e acho que isso foi uma coisa que somou muito pra gente conseguir construir o que depois veio a ser a STLFlix, olhando muito para as potenciais alavancas que a gente ia encontrar no caminho. E eu senti que ele seria uma pessoa que conseguiria me ajudar, ao mesmo tempo de entender o que eu estava tentando fazer com esse negócio. E acho que foi super acertado nesse sentido, porque de fato funcionou como eu imaginei lá no início. Eu vou cuidar do marketing, estratégia, você toca o resto. Daí até que um dia a gente falou, cara, pô, a gente já tem esse conjunto de modelos, não tá rolando, vamos botar o site no ar. Daí a gente montou e começou a divulgar, assim, começou a vender os modelos individualmente em alguns marketplaces, no Cults 3D, no My Mini Factory. Então a gente começou a ter alguma receita que ainda não pagava nada, não pagava modelador, não pagava nada. A gente começou, era o Bruno na casa dele, eu na minha. Eu ainda estava com a Uniquebox, então eu peguei a equipe da Uniquebox para ajudar a fazer a STLFlix também. Ou seja, a gente tinha, se eu não me engano, o designer da Unique trabalhando na STLFlix também, designer gráfico. O nosso gestor de tráfego da Uniquebox também estava trabalhando na STLFlix. E daí a gente tinha 3 modeladores. E de fato a mensagem da STLFlix ressonou meio rápido assim na comunidade. Tipo, aquilo que a gente tinha vislumbrado como uma dor era de fato uma dor, porque a adesão foi rápida, mesmo com pouco modelo, mesmo com um site que ainda tinha muito problema, mesmo com pouco lançamento por mês, a coisa começou a ganhar uma atração. E aí, conforme foi ganhando uma atração, a gente começou a poder encorpar mais esse time, começar a trazer mais gente. E daí a gente tava precisando de uma estagiária, né, para ajudar o Bruno, né? O Bruno tocava todo o resto, né? E, enfim, ele tinha que fazer todas as impressões e daí o Bruno, putz, mas eu não tenho como receber aqui em casa, né, uma estagiária, complicado, nada a ver. E daí ele falou, não, o Bruno conseguiu
uma mesa emprestada no coworking do ex-sócio dele para ficar uma mesa na sala do cara. Então a gente estava de favor lá, né? E o legal é que a gente começou de favor nessa mesa, depois a gente pegou uma sala no andar de baixo, depois a gente pegou 2, 3, 4, 5, depois a gente pegou o segundo andar inteiro. Então, tipo, a gente começou com uma mesa emprestada e 1 ano depois a gente estava com o andar inteiro do coworking, né? Que quando a gente para pensar é muito louco, né? A gente fez uma segunda rodada de investimento, porque ainda assim nesse momento a gente não era lucrativo. Aí a gente fez uma segunda rodada, aí que a gente começou a trazer mais gente, aí que a gente saiu do meu apartamento e veio para um escritório. Aí a gente começou aumentou o time de modelagem, começou a montar um time de marketing para fazer umas imagens melhores. Até então eu imprimia, eu fotografava, eu filmava, fazia tudo. Eu que postava na comunidade, eu que fazia as artes, não, a gente tinha uma designer que fazia. Mas, enfim, fazia meio que tudo, assim. E aí que a gente começou a começar a trazer pessoas para me ajudar. Então a gente tinha uma estagiária que imprimia, aí a Thay, que é a pessoa que pinta as nossas peças, que é extremamente talentosa, ela foi uma das primeiras pessoas que entrou, e aí a gente começou a crescer, começou a engatar, a assinatura começou a ficar cada vez mais robusta, começou a ter cada vez mais conteúdo, aí a gente trouxe um desenvolvedor para dentro do time, que virou nosso sócio, daí que a gente montou a nossa primeira plataforma, e a plataforma é robusta. A gente chegou a ter mais de 100 modelos no site sem ter uma barra de busca. O cara tinha que ir rolando para baixo e olhando nas thumbnails que tipo não tinha nem um hover assim, né? Você não botava o mouse e aparecia outras imagens. Era só uma capinha assim de um render esquisito. A gente chegou a ter mais de 100 modelos nessa plataforma sem uma ferramenta de busca. Aí a gente montou a nossa própria plataforma, a gente melhorou a forma de fazer a comunicação, a gente melhorou a parte de tirar as fotos. A gente começou a fazer tutoriais de impressão de modelos mais difíceis, a gente fez o nosso curso de impressão 3D, a gente fez o nosso curso de vendas, a gente deve lançar em breve o nosso curso de modelagem. E a gente começou a desafogar. Daí chegou na Black Friday de 2021, que a gente lançou os planos mais longos e os planos vitalícios, que a gente conseguiu, de fato, fazer um caixa nosso, assim, parar de depender de investidor, e começou a crescer com as nossas próprias pernas e se tornou lucrativo, né? E aí, uma das dores que a gente começou a sentir, aí virou para 2022, a gente já tinha um time mais robusto, a gente estava conseguindo lançar bastante coisa, os modelos ficando melhores, e aí a gente sentiu a necessidade de fazer o curso, né? Porque a gente tinha os produtos, que eram muito legais, mas a gente via que muita gente da comunidade não conseguia imprimir com a qualidade que a gente conseguia dentro de casa. E muitas vezes o cara culpava o modelo, sendo que na verdade não que fosse culpa dele, mas existiam algumas técnicas que a gente estava usando ali de impressão que o pessoal não estava usando, não dominava, e isso estava prejudicando a nossa entrega no final do dia, né? Então a gente decidiu que seria importante a gente fazer um curso para a gente poder abraçar os dois lados, ensinar a galera a imprimir legal e ao mesmo tempo fornecer os modelos para eles conseguirem executar os modelos que a gente estava oferecendo de forma correta, né? Então a gente começou a fazer os cursos, aí a solução que a gente encontrou para entrar nos cursos foi ir atrás de pessoas que estavam ensinando impressão 3D no Brasil, e a pessoa que a gente encontrou que mais tinha fit com a gente foi o Hugo, então a gente trouxe o Hugo para o time, aí o Hugo começou a produzir esses cursos junto com a gente. E aí já que a gente tinha descoberto essa forma de fazer através do criador de conteúdo no Brasil, a gente replicou a mesma fórmula em outros países. Então daí a gente fez França, Espanha, Turquia e Estados Unidos, do mesmo formato, acha um criador legal, que a gente confia, que a gente gosta do trabalho, replica o curso, a gente já tinha uma ementa, então ficou mais fácil para esses caras replicarem o curso. E aí a gente começou a trazer esses alunos também para dentro. Então virou uma forma de trazer novos assinantes e ao mesmo tempo ensinar os assinantes que a gente já tinha como fazer para materializar como a gente materializava. A gente tá por lançar o nosso e-commerce dentro da nossa plataforma, ou seja, o usuário vai conseguir usar todas as nossas fotos e vídeos e ter o e-commerce dele com todos os nossos produtos, e ele vai fazer isso assim, ó, super fácil, super rápido. Ele não vai precisar nem ir para uma plataforma externa para poder ter um e-commerce. Então a gente está tentando
deixar tudo o mais integrado possível, o mais barato possível, o mais fácil possível, para que as pessoas consigam ter sucesso, seja para vender, como robista, mas que ela tenha uma experiência excelente com a gente. E se não for com a gente, também o que a gente puder propiciar ali, a gente também está aí para fazer o mercado e as pessoas crescerem, né? Eu comprei minha primeira impressora porque eu estava no período de pandemia, em casa, sem oportunidade de trabalho, e também porque meus pais eram do grupo de risco, eu não queria trabalhar fora. E uma das alternativas seria criar produtos para eu poder vender de dentro de casa mesmo. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre impressoras 3D, ver alguns reviews, porque a noção que eu tinha é de que custavam 40 mil reais, 50 mil reais, que são as impressoras que eu conheci na faculdade. Depois que eu vi que tinha impressoras de 1.500, 2.000 reais, falei, talvez seja uma oportunidade de ter uma em casa mesmo. Então eu comprei nesse intuito de empreender. A primeira vez que eu falei com meus pais a respeito, o meu pai ele sempre foi um cara mais mente aberta. Então ele tem a noção de, tipo assim, você está assistindo vídeos 24 horas por dia a respeito do assunto, então talvez você saiba se faz sentido ou não. Já minha mãe, ela é uma pessoa muito mais firme nas opiniões próprias. Então, tipo assim, se ela pensasse que não é o melhor, independente de eu estar estudando ou não o assunto, ela vai dar a opinião dela, mesmo que contrária. E ela deu, no caso, ela falou, não, filho, eu não acho que tem que fazer isso. Comprar essa impressora agora, a gente está na pandemia, o dinheiro era uma questão importante, eu tinha uma grana guardada, e parte dessa grana que estava guardada para uma emergência, eu ia comprar até então um brinquedo, porque ia servir para imprimir coisas aleatórias. Na cabeça dela, ela não entendia que pudesse ser coisas que eu ia vender. Então ela, não, filho, eu não concordo. E aí meu pai ficou naquela, tipo assim, cara, eu não entendo nada sobre isso, cozinheiro, então, tipo, não sei o que você faria com isso, mas, pô, se você quiser, beleza. Então ficou aquele meio dividido, mas uma vez que eu tava com aquilo na cabeça, eu sou muito, assim, de, tipo, é difícil eu desistir de algo ou mudar de opinião quando eu decidi que vou aprender alguma coisa. Então, naquele caso, já estava decidido. E aí, demorou uma semana, 2, até que eu falei para meus pais, falei, ó, comprei. Eu, tipo, não falei, vou comprar, comprei. Você comprou mesmo assim? Eu falei, mesmo assim, comprei, vai chegar aí. E aí eu lembro que no dia que a impressora chegou, isso é a primeira vez que eu falo publicamente sobre esse negócio, porque eu sou religioso, não sei nem se isso vai entrar no documentário, mas eu lembro quando a impressora chegou, eu conversei com meus pais, falei, ó, tá aqui essa máquina, não sei se isso vai significar algo ou vai ficar jogado igual as ferramentas do pai aí, mas tipo, vamos fazer uma oração todo mundo junto, meu irmão tava em casa também na época, eu tava todos, falei, porque isso aqui pode ser algo que vai mudar minha vida ou não. Eu não tinha certeza, eu sabia que poderia, afinal era uma nova parada que eu tava me dedicando. E eu lembro que a gente fez essa oração junto todo mundo e tipo, hoje estou fazendo um documentário, muito doido isso. E foi dessa forma, não teve um apoio inicial, mas no dia que a impressora chegou, aí todo mundo já sabia que não tinha mais volta. Eles me conhecem, a galera lá de casa sabe como é que eu sou cabeça dura, então... Minha primeira impressora foi uma Ender 3 e a minha sensação é de que eu já sabia tudo que eu precisava, porque eu tinha visto muitos vídeos antes de comprar, para decidir. E geralmente quando eu estudo alguma coisa eu sou meio maníaco mesmo, assim, isso é com tudo, com a música, cubo mágico, com a impressão 3D. E eu tinha visto todos os reviews possíveis, lives, conteúdos, então eu pensei, quando essa impressora chegar, agora eu vou saber fazer tudo, eu tava mais preocupado só quais seriam os produtos que eu imprimi. E na primeira peça que eu imprimi, que é um barquinho, coisa mais besta que poderia ter sido impressa, tinha dado errado. Na primeira peça, assim, aí eu falei, meu Deus, cara, como assim? Tipo, eu já sabia tudo e a primeira peça deu errado. Então a primeira experiência foi meio decepcionante. Só que ao mesmo tempo eu falei, tipo, deu aquele choque, aquele balde de água fria de você pensar, não sabia tudo como eu pensei, então eu comecei a estudar mais ainda. E aí que começou, tipo, esse problema que eu tive, que era um problema na superfície da peça, como é que resolve? Comecei a pesquisar e procurar imagens de problemas parecidos. Ah, é um problema de temperatura. Ok, então aprendi mais uma lição. Se a temperatura do filamento estiver alta demais, vai ficar com a qualidade ruim da superfície. E assim foram todas as minhas lições no começo
tinha um problema, pesquisava pessoas com problema parecido, fotos parecidas, como elas resolveram. Aí eu testava. E às vezes essa resolução não funcionava para mim, então o problema era proveniente de outra solução, que às vezes eu descobri sozinho, outras não. E foi assim o começo. Um dos meus primeiros projetos que eu tinha em mente antes da impressora chegar eram alguns moldes culinários que meu pai desenvolveu. Meu pai é cozinheiro, então tinha muitas ferramentas que ele criava na mão, usando nylon ou outros materiais que podiam entrar em contato com comida. Só que se a gente tivesse uma impressora 3D para fazer isso, já ia facilitar um monte. E ele tinha uma comunidade lá de amigos deles que cozinhavam ou que tinham lanchonete, que usavam essas ferramentas, então a gente já podia vender para essas pessoas. Então, molde de coxinha, de risole, de esfirra, coisas que ele tinha desenvolvido, eu modelei em 3D no computador e imprimi as primeiras peças. Esse era um dos planos a princípio. O molde de esfirra mesmo, lá do meu pai, eu fiz um vídeo no TikTok que atingiu, na época não era nem tantas visualizações, mas chegaram a 80 mil visualizações. Eu vendi para pizzaria, para esfirrarias, tinham franquias procurando, querendo esse molde. Então, tudo com a história e o conteúdo correto, aí sim eu comecei a vender, mas não foi uma trajetória fácil. A gente está falando aí de 4 meses, vendendo quase nada, até que começasse a ter uma atração ali, junto com a produção de conteúdo. O meu primeiro vídeo, eu não consegui aparecer, eu não consegui falar. Eu gravei a peça em cima de um objeto que gira, que eu mesmo desenvolvi com um motor de micro-ondas. Eu falei, acho que a peça ficar girando ali no vídeo vai ser mais legal. Então esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. Era uma musiquinha e era um robô do Interestelar. Eu não consegui falar. Eu lembro que o primeiro vídeo em que eu falei mesmo foi um story, onde eu falei, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre impressão 3D, tô deixando uma caixinha de pergunta aqui, então vou estar respondendo aí. E eu travei o story porque eu tava com muita vergonha. E eu tinha vergonha também da galera de casa ver. Então, tipo, minha mãe tá sempre em casa, meu irmão tava sempre em casa. Então eu entrava pro quarto, fechava a porta e gravava. E na esperança de ninguém estar escutando o que eu tava falando. Porque aquela vergonha travada, assim, de estar com vídeo. Esse negócio de subir o celular e gravar em selfie era um terror pra mim. Então, a primeira aparição mesmo foi essa do story. E aterrorizante a experiência. Eu nunca fui uma pessoa tímida. Isso é o que talvez dificulte das pessoas entender o quão difícil era. Eu sou uma pessoa muito sociável. Eu não tenho dificuldade em falar em público, por exemplo, apresentar trabalho, eu nunca tive. Mas o ato de gravar vídeo, estar exposto na internet, eu sempre tive muito problema com isso. Até hoje eu ainda tenho alguns bloqueios, mas hoje eu estou curado de vários medos que eu tinha. É muito engraçado como eu recebia pouquíssimas perguntas antes de aparecer, e eu também, por receber poucas, respondia poucas. Eram pobres as dúvidas, assim. E aí, quanto mais vezes eu respondia, mais pessoas iam perguntando e acabou virando cultural. No meu feed, no meu Reels, eram peças para vender, era um conteúdo mais comercial, eu não falava técnica de impressão, e no meu Story eu só falava sobre técnica de impressão. O começo até bifurcou um pouco o conteúdo. Se eu fizesse um vaso, aí eu contava uma história, porque minha mãe ama flores, falava, esse vaso aqui, minha mãe que escolheu a cor, eu que desenvolvi o formato, ela fez o arranjo com essas flores aqui, olha só que legal, você também quiser um vaso desse, e aí tava o link na Shopee. Era sempre uma historinha para fazer com que a peça tivesse mais valor, ou até ajudar a pessoa a saber como usar aquilo, e aí ficava mais fácil dela comprar. Cara, eu me sustentei por 1 ano somente com as vendas, porque eu não ganhava dinheiro nenhum com o meu Instagram, com o YouTube, nada. E a minha renda mensal era em média de 3 a 5 mil, dependendo das vendas, era variável. Não sei te dizer quantas peças eu vendi, porque eram muitas peças diferentes, de links diferentes, mas essa era a minha renda mensal por 1 ano, sem nenhum outro tipo de renda, só mesmo dos e-commerce. Hoje eu tenho 96 mil seguidores no Instagram, 85 mil no TikTok e 25 mil inscritos no YouTube. E um curso com mais de 1.400 alunos, só no Brasil. Impressão 3D não era uma paixão, mas se tornou na segunda semana, assim. Eu ficava com a cara em cima da impressora, assistindo ela trabalhar, então eu me apaixonei muito por esse negócio. Eu gostava de fazer parte da comunidade. Então esse lance de ajudar as pessoas não me remunerava em nada. Esse negócio de responder caixinha de pergunta, de estar fazendo stories sobre uma impressora, review de filamento, porque eu não tinha grana para comprar impressoras diferentes, então eu fazia review de filamentos. E tipo, muitos desses filamentos eu comprava para dar uma opinião para quem me seguia, poder saber se era bom ou não o filamento, que era o que eu tinha condição ali de fazer o review. Então eu comecei a perceber que a minha opinião importava quando as pessoas começaram a comprar ou não algum filamento, dependendo da opinião que eu dava. Então ali você começa a enxergar, tipo, pô,
O meu teste, a minha opinião, importa para essas pessoas. E isso vai virando um padrão. E respondendo especificamente quando eu me vi como influencer foi quando a primeira loja ou fabricante de filamento me procurou e falou: cara, eu queria mandar o meu filamento para você, para que você fizesse esse review aí e desse uma opinião para a galera. E ali eu falei: cara, se o dono do produto acha que a minha opinião vai ser importante para as pessoas comprarem, tem algo aí para ser explorado. Financeiramente ainda não era, mas psicologicamente eu falava: cara, minha opinião importa. A primeira vez que eu vi a palavra SteadyFlix foi através de um anúncio no Instagram. Tava em português o anúncio, só que aí quando eu visitei o perfil todo em inglês. Aí eu falei: nossa, deve ser uma empresa internacional, tipo, vendendo modelos. Ideia boa, eu falei: caramba, eles devem ter Aí eu logo entendi que era uma assinatura de modelos. Achei a ideia fantástica, porque quando eu comecei a cada vez mais produzir conteúdos, uma das dificuldades era encontrar o que imprimir. Então, para mim, a solução era essa. Tipo, se eles fazem lançamentos de modelos, sempre que eles lançarem, eu pego o último modelo, imprimo e eu vou ter o conteúdo. Se tiver um desafio naquele modelo, já é aprendizado, já ensino a galera, já faço um vídeo novo. Se não tiver uma peça nova, e sempre, para o produtor de conteúdo, era fantástico. Tinha visto lá. Beleza. Após alguns anúncios que eu vi, eu lembro que eu até comentei a respeito, teve alguém no meu Instagram perguntando, e aí eu comentei. Passado algum tempo, eu recebi um contato no meu direct da SteadyFlix, em português. E aí, beleza? A gente queria saber se você poderia divulgar nossa assinatura, eu queria disponibilizar para você um acesso gratuito dos nossos modelos, para você dar uma testada, compartilhar com a galera. Eu falei: pô, seria um prazer e tal. A conversa fluiu um pouquinho, e aí eu perguntei: vocês são do Brasil? Eu falei: somos. Eu falei: tá, porque eu achei que era tipo o pessoal de fora traduzindo para português. Eu falei: pô, que atenção. Mas eram brasileiros. E aí eu fiquei mais surpreso ainda, porque eu achei a ideia muito boa, achei uma iniciativa até ousada, porque sempre foi um desafio comercializar o arquivo 3D dentro da impressão 3D. É um dos ativos mais desvalorizados da nossa tecnologia, ou era, porque todo mundo achava que tinha que ser gratuito, o modelador 3D não recebe pelo trabalho dele. E eu achei ousada essa iniciativa de fazer uma assinatura de arquivos, onde não se tem a prática por pagar por eles. Mas para mim solucionava esse problema da produção de conteúdo. Eu falei: então, quero com certeza. E aí quando eu entrei na assinatura, eu gostei do que eu vi lá. Tinha um modelo de cofrinho, tinha uns estojos retráteis, peças técnicas, tinha algo legal a princípio. Não tá nada, nem perto do que nós temos hoje de legal, mas já era para mim um ótimo início. Então foi assim que eu conheci a SteadyFlix, foi o primeiro contato. Eu lembro que na primeira vez que a gente conversou sobre o curso, teve uma parada que o Lincoln me falou, que foi quando eu imaginei que eu pudesse fazer parte de algo diferente, algo assim, até revolucionário. Porque um curso de impressão 3D não é algo até novo, já existiam cursos. E ele perguntou se eu tinha interesse e ainda assim eu tinha. Mas algo que tipo, eu nunca tinha visto ou pensado que fosse possível, foi o que ele falou pra mim, que ele não queria fazer só um curso de impressão 3D. A gente quer fazer o melhor curso de impressão 3D no mundo. Ou seja, a gente vai começar fazendo em português, mas a gente vai para todos os países que a gente puder com esse material. A gente vai atingir todos os assinantes que a gente puder com esse material. E ali eu vi que tipo, eu estaria fazendo parte de algo que realmente é único. Eu não tinha visto nada parecido ainda e eu queria, com certeza, fazer parte disso. O que é SteadyFlix para você, além de uma assinatura de STEM? Cara, é difícil falar sem levar pro lado emocional. Pode levar. Porque como tecnicamente é uma assinatura de modelos 3D para impressão 3D, uma plataforma multitema, mas se você está aqui dentro com as pessoas que fazem a empresa funcionar, a SteadyFlix é o que fez eu conhecer o Gabriel Diel, que trabalha aqui dentro. A SteadyFlix é o que fez eu conhecer a Carol, o Leonardo. Então, são pessoas que estão na minha vida. Se um dia a SteadyFlix deixar de existir, mudar de nome, ou o que quer que aconteça, porque é uma empresa, acabou que ficaram pessoas na minha vida por conta da SteadyFlix. E hoje ela já não é mais só uma assinatura. Já é parte da minha vida.
parte do que eu empenho basicamente 1/3 ou mais de 1/3 do meu dia diariamente. Então eu passo mais tempo aqui do que em casa, provavelmente. E tipo assim, eu amo esse lugar, eu amo as pessoas que estão aqui trabalhando e fazendo isso acontecer. Todo mundo aqui, o produto da Styleflix é o drop, é o lançamento de modelos 3D. As pessoas que fazem parte desse processo são os pesquisadores de tema, os modeladores 3D, então eles fazem parte do que é o produto. Mas para ele ser lançado, tem o editor de vídeo, tem o fotógrafo, tem o time de social media, tem o redator. E todo mundo, os que não fazem parte do produto, se preocupam com ele. Então, tipo, você vai ver o coordenador de marketing preocupado, tipo, pô, esse modelo aqui não tá legal. Ou a nossa querida do financeiro vai dar uma opinião da cor que foi escolhida para imprimir a peça. Então tá todo mundo preocupado com o que é o produto, mesmo que não está relacionado com ele. Então hoje todo mundo faz o que pode e o que não pode para tipo, isso aqui acontecer. É verdade.